Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 8 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, crise detém saída de domésticas do mercado. O estado de São Paulo. É injusto Levir virar Judas, diz Dilma. Em A Tribuna, Receita abre hoje consulta lote do imposto de renda. No BocNews, poluição visual, ruas saturadas. Santa Portal, Dilma reúne 7 ministros no Palácio da Alvorada para discutir concessões. G1 Santos e região. Veículo colide de frente com árvore em Santos. E no portal da UOL, com crise, número de trabalhadores domésticos volta a crescer no país. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a redução de direitos trabalhistas e previdenciários proposta pela presidente Dilma Rousseff e pelo governo federal do PT está sendo criticada e combatida pelo próprio PT. Imaginem os senhores, pelo próprio Partido dos Trabalhadores, que está exteriorizando essas críticas por conta do ajuste fiscal em inserções publicitárias no horário político-partidário garantido ao partido, em plena televisão. E tudo isso às vésperas do congresso que o PT vai realizar, um congresso de âmbito nacional, nos próximos dias em Salvador, na Bahia, com a presença de todas as mais importantes lideranças partidárias, como a presidente Dilma, o ex-presidente Lula. Aliás, o ex-presidente Lula vem pedindo aos militantes do PT e a todos os segmentos partidários que poupem as críticas em relação ao governo e defendam uma agenda positiva, preocupado com a situação interna de conflito explícito que acontece no PT. E a própria presidente Dilma, em entrevista concedida hoje ao jornal Estado de São Paulo, também pede, dizendo que não se deve criticar o ministro Levy, que seria injusto transformá-lo num Judas por conta do ajuste fiscal. O fato é que o imbróglio está posto no PT, uma situação difícil, e não se sabe aonde vai parar e como vai acabar toda essa confusão dentro do Partido dos Trabalhadores. E como se isso não bastasse, ainda há outros temas que vêm unindo politicamente no Brasil o governo federal e setores importantes da oposição, principalmente do PSDB, como é o caso da redução da maioridade penal, defendida por muitos, mas também combatida por outros tantos, como o próprio governo, que não quer reduzir a maioridade penal, e setores importantes, expressivos, lideranças importantes do PSDB, como o governador Geraldo Alckmin, como o senador Aloysio Nunes Ferreira, também oferecem alternativas para que a redução da maioridade penal não seja aprovada no Brasil pelo Congresso Nacional. Mas nós vamos debater todos esses temas, a questão da reforma política também, com o nosso convidado, o deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, mas daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. Previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 21 e 28 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5, mas o tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domenico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação, também em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB. Voltamos já.
A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção, trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Dicas para economizar água. Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes, passa a barba ou lava as mãos. Você pode economizar de 9 a 70 litros de água. Reduza o tempo do seu banho e mantenha o chuveiro fechado enquanto passa o shampoo ou sabonete. Cada minuto no banho gasta cerca de 10 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 8 de junho. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista Fernando de Maria, que também é diretor do semanário Bocnews e professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar essa conversa, essa entrevista, deputado, falando evidentemente de reforma política, que esta semana continuará sendo votada pela Câmara dos Deputados e a pauta prevê a votação do voto facultativo ou não, a manutenção do voto obrigatório, prevê também o tempo de mandato, se 4 ou 5 anos, e também coincidência de eleições, entre outros temas. Enfim, nesta reforma política que muitos consideram que não houve reforma nenhuma até agora, não aconteceu nada, nenhuma mudança. Qual é a expectativa, deputado, para esta semana, para as votações na Câmara Federal? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Fernando, bom dia, Cris, equipe de produção aqui do programa, bom dia a todos que estão nos assistindo em casa, pela TV Santa Cecília. É um prazer voltar aqui e indo direto ao assunto, Chico. O Congresso Nacional, bom, nesse momento a Câmara dos Deputados está concluindo um momento onde ela vai perder, na minha opinião, pelo menos, perder a oportunidade de ter feito a reforma política mínima que a população brasileira desejava. Alguns programas atrás nós estivemos aqui falando das expectativas sobre a reforma Sim. política, vocês lembram, né? Eu naquela oportunidade dizia que entendia que os partidos políticos, os grandes partidos políticos do país, PT, PSDB, PMDB, deveriam assumir os partidos, a interlocução e construir um acordo para uma reforma política mínima, que desse respostas efetivamente àquilo que a população esperava da classe política nesse momento. Isso não ocorreu, os partidos não se entenderam, os grandes pelo menos, cada um tendendo a um determinado caminho, ficou por conta do plenário, né? A decisão final ficou por conta da votação individual, menos coletiva e mais individual, de cada um dos 513 deputados. O resultado disso até aqui, porque a reforma não foi concluída ainda, mas está a caminho da conclusão, nós temos ainda 2, 3 assuntos e pela tendência, pelo que eu acompanho, percebo, nós ao final do processo não teremos mudado nada.
de concreto, de substancial, e aquilo que está sendo alterado talvez seja até um retrocesso. Sim. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Vamos por partes aí. A Câmara já decidiu acabar com a reeleição. Sim. Ainda vai discutir o tamanho dos mandatos. Há uma possibilidade grande de manutenção do mandato de 4 anos. Ao final desse processo, dessas duas votações, no meu entendimento, tivemos um retrocesso. Porque o ideal seria um mandato sem reeleição, mas com 5 anos, pelo menos. A reeleição, o Instituto da Reeleição é discutível, muitos defendem, outros criticam, enfim. Mas para quem já foi chefe de poder executivo, já viveu essa experiência, sabe que 4 anos é pouco. Para se consolidar um mandato, deixar uma marca, finalizar projetos, ou pelo menos deixar bem encaminhados projetos estruturais. 5 anos, 6 anos, talvez seja um pouco grande demais o mandato para o padrão brasileiro. Mas 5 anos, pelo menos, para acabar com a reeleição. Pois bem, aliás, essa era a tese. Quando o país... a reeleição 5 anos. Mas quando o país instituiu a reeleição, era porque os mandatos de 4 anos eram curtos demais. Lembram-se disso? Pois bem, agora nós acabamos com a reeleição e o mandato está mantido por enquanto. Essa semana que se inicia, vai à votação o tamanho dos mandatos, eu aposto que eles não serão alterados. É a minha aposta pessoal. Mantidos 4 anos, terá sido um retrocesso acabar com a reeleição, na minha opinião. A outra coisa que foi aprovada já existia, o financiamento de campanha. Foi feita uma pequena alteração, agora as empresas poderão financiar partidos diretamente e não mais candidatos. Talvez essa tenha sido o único aprimoramento concreto até aqui da reforma. E os itens que vêm pela frente? Tempo de mandato, já falei sobre ele. Coincidência de mandatos, que eu acho que não vai passar. Né? A minha opinião também não vai passar. Porque implicaria na prorrogação dos atuais mandatos. O próprio ministro também. O tempo para mexer na coincidência de mandatos, tem que se mexer nos tempos de mandato, tem que se mexer... Se aumentar para 5 anos o mandato dos executivos e para ter coincidência, tem que aumentar de senador para 10 anos. Isso ninguém vai aceitar. Enfim, as coisas estão se complicando. A forma como a reforma foi colocada em pauta por itens, né, criou uma armadilha, uma grande armadilha, porque decidido um ponto, ele interfere com os demais. Diretamente no outro, claro. Não é assim que se faz uma reforma. Volto a dizer, essa é a minha opinião, não é do partido, enfim, mas o PSDB também está bastante decepcionado com o resultado até aqui da reforma política. Aqueles que diziam, antes do início da votação da reforma, de que a reforma política que o Brasil precisa não deveria ser feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ou seja, pelo Congresso, que é parte interessada, estão agora mostrando que havia razão nisso. Nessa Constituinte exclusiva, que foi sempre defendida. Quando os deputados e senadores se ofendiam com essa proposta, né, rejeitavam, diziam que foram eleitos para isso, para definir a vida do país, enfim, se defendiam que tinham condições plenas de fazer uma boa reforma, havia bem essa discussão, né? Muitas entidades importantes do país diziam não, tem que ser uma constituinte exclusiva. A reforma não será feita se for votada pelos atuais representantes. Claro. Muito bem, isso está ocorrendo. O Congresso está dando razão a essas entidades, né? Ao final do processo, muito provavelmente nós vamos chegar a essa conclusão. Vai ser a próxima tese. Que a não reforma vai ser que o Congresso está produzindo, volto a dizer, não o Congresso nesse momento, a Câmara dos Deputados está produzindo uma não reforma. Não mudou nada. O sistema eleitoral mantido. Não se mudou nada e o pouco que mudou, aparentemente, pode até piorar. Agora, para concluir antes de passar para o Fernando, deputado, e o voto facultativo? Qual é a sua avaliação? Passa, não passa? Eu acho que, primeiro, que o voto obrigatório, quer dizer, a obrigação, uma vez a cada 2 anos, o cidadão comparecer num ato cívico, numa festa democrática, para se apresentar ali, exercer o seu poder de voto, de decisão, não faz mal a ninguém. Eu não vejo por que o Brasil, nesse momento, com tantos problemas que tem para enfrentar, tenha que entrar também nessa polêmica e tornar o voto facultativo. Acho que ainda não chegamos nesse ponto. E nem sei se será necessário um dia transformar essa votação numa votação
o voto, né, no voto facultativo. As eleições são, inclusive, uma oportunidade, Chico e Fernando, de recadastramento, de atualização de informações, enfim. Eu acho que não faz mal a ninguém, não é importante, na minha opinião, fazer essa mudança nesse momento. Veja, Fernando, que muitas pessoas, até com mais de 70 anos, que estariam isentas do voto, fazem questão de votar. Né? É comum nos encontrarmos pessoas, principalmente aqui em Santos. Fernando de Maria. Se a gente for analisar, acho que se o cidadão não votar, a tarifa, o valor pago é tão irrisório, teoricamente, que sai mais barato muitas vezes do que o uso do transporte coletivo se ele for necessário. Então, hoje, de certa forma, muita gente já não vota e aí vai lá, se recadastra, paga lá uma tarifa de R$3 e alguma coisa e coisa. Agora, deputado... Nós poderíamos, Fernando, aproveitar futuras eleições para fazer consultas populares. Sim. O Brasil aproveita muito pouco essa oportunidade. A questão da maioridade penal, por exemplo, de 2 em 2 anos é um momento que toda a população, pelo menos numa determinada faixa etária, comparece e dá lá o seu recado. Nós poderíamos estender no dia da eleição também para fazer consultas plebiscitárias. Enfim, sem dúvida, não. Não fazemos, bela oportunidade. O que eu vejo, que eu até considero uma reforma, até agora, meio Frankenstein aí, porque realmente é uma coisa maluca. E uma coisa que me preocupa, deputado, é essa questão das empresas pagarem, encaminharem recursos, especificamente para os partidos políticos. E aí dá a impressão que aí quem manda nos partidos políticos vão ter um poder violento e eu temo que haja meio pedágio, assim, nesse sentido de... Efetivamente, deputado, os candidatos A, B, C, D merecem tal verba, esses daqui já não tem tanta chance, menos verba. Isso também não pode acontecer, há um risco grande disso daí, de se concentrar só na mão dos partidos e dos caciques dos partidos políticos? Fernando, eu acho que o fundamental ainda não é esse ponto. Primeiro que há uma grande polêmica estabelecida sobre as propostas do PT e dos demais partidos, né, que praticamente a divisão foi essa. O PT defende o financiamento público, que as pessoas muitas vezes não entendem o que é isso, com recurso público, com dinheiro do imposto que vai sair do orçamento, da educação, da saúde, da infraestrutura. É mais um pedaço do orçamento que será retirado, né, para fins de fazer campanhas. A população brasileira certamente não apoia, não aprova uma ideia como essa. O financiamento público está estabelecido em pouquíssimos países do mundo, quer dizer, essa era uma primeira opção. A segunda é manter o financiamento atual, privado, com regras. A primeira coisa que foi votada e perdeu-se, né, foi o financiamento privado como ele é hoje, né, para partidos e candidatos. Sim. Essa votação, essa tese perdeu, né? Ela não vingou. A segunda votação restringiu o financiamento privado de empresas e pessoas físicas também, qualquer cidadão poderá doar, mas apenas para os partidos políticos. Ou seja, os candidatos não poderão receber recursos de empresas. Poderão, eventualmente, ainda isso talvez vá ser decidido, receber de pessoas físicas. Sim. Né? Bom, há esse risco que você coloca, dos partidos direcionarem recursos para determinados candidatos. Acho pouco provável que isso ocorra, porque a confusão vai ser muito grande. Os candidatos vão brigar, vão disputar, vão denunciar, vão querer condições isonômicas, enfim. Acho difícil que um partido político possa definir de forma discricionária para quem vai encaminhar os recursos. Mas o fundamental ainda não foi votado, que eu espero que seja votado, que é na legislação ordinária, não na Constituição, regras muito claras com limites para empresas e para os candidatos, e também para as pessoas físicas. Sim. Limites mais baixos, recursos menores para as campanhas. Isso teria ido muito bem com a implantação do voto distrital. Por isso que eu disse, parcelar, fatiar a reforma da maneira como ela foi feita. Sem o voto distrital... Coisa, eu diria assim, um pouco maquiavélica, porque na medida que você decide uma coisa, define um determinado item da reforma, você já direciona os demais, ou impede os demais de avançarem. O voto distrital combinado com recursos menores, limites claros para empresas e para os candidatos gastarem nas campanhas, teria sido a melhor solução, não é? Talvez isso ainda vá ser ajustado no Senado. É o que eu penso, campanha distrital,
o candidato vai fazer campanha numa região menor, ou seja, cai o custo violentamente, já é um primeiro passo. O segundo passo é ter um limite definido pela legislação para ele gastar e a partir dali, quer dizer, não ter campanha, tá certo? É baratear, acho que a grande questão é fazer uma mudança na legislação que barateie efetivamente as campanhas que hoje são caríssimas e geram todas as distorções e riscos e escândalos que nós estamos vendo. Particularmente, você acha que existe clima para essas observações que você está colocando dentro do Congresso ou não? Eu acho difícil, né? Que é uma luta que eu, por exemplo, me coloco com essa posição entre aqueles que defendem a redução, como votei no voto distrital e fui voto perdido, né? Voto vencido. Mas acho difícil, porque, veja, o sistema eleitoral, que era o fundamental, o primeiro item, manteve-se o que é hoje. Manteve-se o que é hoje. Nem veja, tudo aquilo nem distrital misto, nem distritão, nem coisa nenhuma. Tudo que a população demonstrou, né, claramente naquelas manifestações de junho de 2013, veja, nós estamos indo. Já estamos indo para 2 anos, 2015. Foi claramente sinalizado que era a mudança do sistema eleitoral, manteve-se o sistema existente hoje. Talvez nessa matéria também, né, o conservadorismo, o interesse, né, da maioria vai acabar tendendo para manter as regras atuais, sem limites. De qualquer maneira, já houve aí uma primeira mudança que vai complicar a vida de muita gente. O fato das empresas estarem hoje, só a partir da promulgação dessa legislação, só poderem colocar recursos, fazer doações para partidos, já vai limitar razoavelmente o tamanho das campanhas, eu acredito. Bom, de qualquer forma, o fato é que todo mundo, qualquer parlamentar que a gente conversa, todos são a favor do voto distrital misto, ou puro, distritão, mas na prática não votaram dessa forma. Todos não, Chico. Não, eu sei, eu entendo, eu digo, quando se conversa, qualquer político acha que o voto distrital é importante, e é mesmo, só que na hora de votar, não votam. É impressionante. Por essa razão, mais uma vez, é que a constituinte exclusiva para a reforma política se impõe. Como, aliás, já defendia o presidente Fernando Henrique no exercício da presidência, o próprio presidente Lula também defendia a mesma constituinte exclusiva para a reforma política, mas nenhum deles foi capaz, teve condições de impor, enfim, a necessidade de uma Assembleia Nacional constituinte exclusiva para a reforma política, deixando de lado o Congresso Nacional. Esperamos que daqui por diante essa tese volte a ganhar força e tenhamos, quem sabe um dia, uma constituinte exclusiva para a reforma política. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 8 de junho, e recebendo hoje com muito prazer o deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta. E neste bloco vamos tratar de maioridade penal, de redução da maioridade penal, projeto que logo, logo deverá estar sendo pautado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é do PMDB
do Rio de Janeiro. Mas, a propósito, nós temos uma pergunta de um telespectador, não é isso, Cris? Isso mesmo, Chico. A pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta o seguinte: por que se dá destaque agora à penalização do menor, um projeto de 21 anos, sem que neste tempo tenham sido adotadas políticas sociais efetivas, que poderiam diminuir os riscos da criminalidade? Deputado. Eu queria cumprimentar o Uriel, está sempre muito atento a tudo que ocorre na área política aqui, sindical da Baixada Santista. Um abraço a você, Uriel. O Uriel tem razão, tá certo? Quer dizer, agora, por que se dá destaque nesse momento na questão da maioridade penal? De tanta criminalidade, de tanto abuso, de tanto a sociedade, né, reclamar e se espantar, enfim, se horrorizar com crimes violentos cometidos por menores, e não só por menores, mas também por maiores. Mas fica a sensação, Uriel e telespectadores, de que para o caso do menor, né, quando ele comete crimes muito graves, isso tem ocorrido, né, não é de hoje, a penalização é muito branda. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo ECA, nos dias de hoje, o que vale hoje, um menor pode ter 17 anos e 11 meses, ele ainda é menor de 18 anos, se cometer um crime, um homicídio grave, estupro, seguido de morte, enfim, os crimes considerados crimes hediondos, ele fica internado pelo tempo máximo de 3 anos, né, numa unidade de internação, né, cumprindo não é bem uma pena, mas a medida socioeducativa. Uma medida socioeducativa e junto com menores que cometeram crimes muito, ou infrações, não são crimes, nem são considerados crimes, infrações muito leves. Essa distorção o ECA precisa corrigir, né? Isso é fato. As unidades de internação aqui de São Paulo, da Fundação Casa, são padronizadas, tem cerca de 60 vagas. Não são pequenas unidades, são escolas, né? A intenção é ressocializar, é cumprir o papel educativo. No momento que você coloca um jovem violento, muito violento, reincidente, que participa de gangues, que participou de assaltos à mão armada, junto com maiores, enfim, junto com esses menores, que não são violentos, que não têm uma vida criminal clara, enfim, apenas cometer algumas pequenas infrações, você também cria o risco para os menores que estão ali se ressocializando. Essa lacuna entre o menor de 18 anos, mais violento, e depois os presídios comuns, né, onde a violência ainda é maior, enfim, e não reeduca ninguém, há uma lacuna aí na legislação brasileira. E é isso que eu acho que, nesse momento, o Congresso tem que debater, discutir com a sociedade civil. O meu pensamento é que apenas reduzir a maioridade penal também não vai resolver esse problema, não. Vai, ao contrário, vai agravar. Né? O Uriel colocou bem, o que o Brasil precisa para evitar, para reduzir a criminalidade nessa faixa etária é melhor educação, a estruturação familiar, enfim, é investimento na área social. Muito bem, isso na teoria é o que precisa ser feito, né? Na prática não será a solução para essa questão, não se dará no curto prazo. E a sociedade cobra o seguinte: o que eu faço, né? O que se faz com um jovem que assassinou uma pessoa a sangue frio, e ocorre muitos desses casos, né? É isso que o Congresso tem que discutir nesse momento. A minha linha de pensamento é que nós não devemos reduzir a maioridade penal, mas devemos criar um regramento novo dentro do ECA para esses casos mais graves, alongando as medidas, as penas, né, agravando as penas. Mas em unidades separadas, Senão... nem com crianças e adolescentes que não são violentos, e nem tampouco jogá-los em presídios comuns, né? Eu acho que São Paulo tem condições de fazer isso. Eu não sei se o Brasil, né? Essa é uma questão também, viu, Chico e Fernando? Quando se decide alguma coisa na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, alguma mudança para o país inteiro, muitas vezes se esquece de ver as diferenças regionais, né? As diferenças sociais e econômicas de cada estado da federação. Em São Paulo, nós temos essa proposta, aliás, é a proposta defendida e apresentada pelo governador Geraldo Alckmin, e a qual eu me associo.
Inclusive, até a redução de maioridade penal, passar para 16 anos a maioridade penal, não vai resolver absolutamente nada em termos de criminalidade, nem de diminuição dos índices de violência no Brasil. Inclusive, até complementando, o levantamento da própria Fundação Casa, apenas 4% dos casos de menores que estão nas unidades da Fundação Casa são provocados por crimes hediondos. Menores que mataram, né, latrocínio, homicídio em si, e crimes hediondos. 4%. Dado importante isso. É um dado que não é assim, temos globais, a imagem que tem que realmente a grande maioria dos menores efetivamente, e aí essa é uma preocupação, porque infelizmente as cadeias elas não são grandes exemplos e vão efetivamente nesse sentido. Agora tem um outro lado também, né, deputado? Há uma pressão por parte da opinião pública, e a gente pesquisas Datafolha, e essas pesquisas muitas vezes são levantadas justamente após situações onde há um envolvimento menor, logo depois são pesquisas feitas de opinião pública, e muitos deputados vão em cima dessa ideia. Olha, a gente está com o apoio da população. Isso não preocupa esse discurso, né? A população está querendo. E aí, nesse momento, até o governo vai fazer campanha, efetivamente, vai entrar pesado, sabendo que vai perder, mas vai entrar pesado, até com outros partidos, o próprio PSDB também. Sim, setores importantes. Então, o PSDB e do governo são unidos contra a diminuição da maioridade penal. O cenário que se apresenta... O cenário, infelizmente, é pela aprovação da redução da maioridade penal. Por que isso ocorre? Por conta da pressão da sociedade, das pesquisas que foram feitas recentemente, que apontam claramente que a grande maioria da população brasileira apoia a redução da maioridade. Mais 75%. Muitas vezes sem discutir com profundidade, com maior profundidade o tema. A pergunta que é colocada, aliás, se você que é um pesquisador, um professor, um especialista nisso, sabe que é muito perigoso fazer determinadas perguntas. Exatamente. Que da maneira como a questão é levada ao público, o senhor é a favor ou contra? Sou a favor. Muito bem. Mas as condições de contorno, né? Em que condições? Claro. A Câmara dos Deputados montou uma comissão especial para tratar do tema. E a posição majoritária nessa comissão é pela redução da maioridade penal, infelizmente. E eu também lamento que a Câmara vá colocar esse tema agora, nos próximos dias, como está anunciando o presidente da Câmara. Acho que não é uma boa... Não seria o momento. Não discute a reforma política, afinal de contas. E outra, Chico, define com... Eu acho que esse tema precisa ser discutido melhor com os especialistas na matéria. Não colocar no plenário, como bem Fernando colocou. Quer dizer, a opinião pública tem um papel fundamental, determinante no voto dos deputados. Né? Então, recentemente eu vi uma série de críticas, né? Críticas pesadas em relação àqueles que, como eu, não defendem, não apoiam a redução pura e simples da maioridade penal. Ou seja, já há um movimento nas redes sociais pressionando os parlamentares a votarem sim ou não. E a própria Essa questão mídia, não é uma questão de sim ou não. É uma questão de como encaminhar um problema tão complexo como esse. E a mídia tem um papel decisivo nessa questão. Especialmente esses programas policiais. É o dia inteiro falando nisso, cobrando redução. Como se, de repente, reduzir para 16 anos, a violência acabasse no Brasil da noite para o dia. Um passe de mágica, acabou a violência. Aí vai ser cometida pelo menino com 15 anos e 9 meses e a mesmíssima situação vai acontecer. 15 anos e 11 meses e assim sucessivamente, deputado. Vai reduzir para 14, para 13, para 12, até quando? Exato. Quer dizer, não tem sentido, é algo absolutamente sem sentido. Tem um outro tema que eu acho que é tão importante quanto esse, que é agravar as penas para maiores idades, criminosos que se utilizam de menores na prática do crime. Traficantes que utilizam de menores, e essa entrada da criança e do menor de idade, do adolescente na área do crime, é a droga. Né? E quem é que coloca esses jovens no mundo da criminalidade? São as maiores idades que dominam pontos de tráfico. Aí sim a legislação pode mudar e tem que mudar. Agravar, quer dizer, quando uma determinada quadrilha for presa e tiver algum menor envolvido, as penas desses maiores de idade têm que ser maiores, têm que ser muito fortes para que eles pensem duas vezes em atrair menores para o mundo do crime. São outras medidas que precisam ser discutidas, acho que até com mais prioridade do que simplesmente esse ponto aí da votação
reduz ou não a maioridade penal. E o que não tem sentido, cá entre nós, já foi dito aqui, é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, colocar essa matéria de maneira, pautar essa matéria de afogadilho. Sim, a impressão que se tem. Mesmo. Aliás, os jornais vêm dizendo isso, né? 121 ele está conseguindo. Assim, 5 meses. Não sei quantos recorde, projetos vai bater. Parece que essa é a preocupação. A preocupação é pressão. Pressão, mostrar resultados de votação, determinados temas. A maioria dos temas, não todos, mas a maioria dos temas que foram votados agora nesse primeiro momento, né, nesse primeiro semestre, são temas muito complexos, não devem ser votados nem afogadilho, claro, nessa pressão, nesse rolo compressor. A Câmara dos Deputados, o Senado, não é uma fábrica de salsicha, tá certo? Quer dizer, vai fazendo, vai colocando, pronto, está cumprindo o papel. Não é isso, não. Acho muito mais adequado aguardar, discutir, ouvir especialistas, pensar 2 vezes antes de fazer uma alteração profunda na legislação do que mostrar resultados de rapidez, né? A eficiência na mudança das leis não é a rapidez com que se aprova, mas a qualidade da discussão. Sem dúvida. E cada ato praticado pelo Legislativo e depois sancionado pelo Executivo, é importante lembrar, gera direitos e deveres. E isso vale pelo resto da vida. É por isso que precisa ser feito com muita calma, com muita prudência, o que não vem acontecendo no Congresso Nacional, na gestão da Câmara dos Deputados, na gestão do presidente Eduardo Cunha. Deputado, eu peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo. Fernando, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 8 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista Fernando de Maria, diretor do semanário BocNews. Deputado, a presidente Dilma Rousseff está mandando um recado pelos jornais hoje. Ela ontem foi passear de bicicleta mais uma vez e concedeu uma entrevista ao Estado de São Paulo, Fernando, e dizendo que um recado direto ao PT, que vai fazer seu congresso agora de abrangência nacional nos próximos dias, no sentido de que as críticas ao ministro Levi são injustas e que ele não pode ser transformado num Judas por conta do ajuste fiscal. Como é que o senhor avalia essa declaração da presidente Dilma, deputado? Bom, em primeiro lugar, ela está certa, né? O ministro Levi não é nenhum Judas, obviamente não é. Ele é um técnico que foi recrutado fora do PT, né? Para consertar as coisas, né? É isso, né? Ele é como se fosse um médico, um especialista em alguma matéria que é chamado no momento de crise, de emergência. É o que ele está fazendo. Como técnico, ele está sugerindo medidas duras, sim, que mexem com direitos adquiridos, né? Mexem com a economia, mexem com a vida da população, pessoas, que geram recessão, que gera a recessão essa que gera desemprego e que alimenta todo o temor, né, e a retração da economia nacional.
E isso ele está fazendo tudo isso não por ser contra o país, né? Mas ele está fazendo tudo isso porque é a cartilha técnica, né? São as medidas, é o remédio amargo que deve tomar um país que entrou nesse abismo, né? Que se aproximou desse abismo econômico que o Brasil está hoje colocado, mergulhado, né? Na verdade, ele não tem culpa nenhuma, ele está tentando fazer aquilo que a teoria manda fazer. Agora o PT não perdoa, e está indo para cima dele. Não, o PT o PT sabe perfeitamente que essas medidas são o remédio amargo que se deve tomar quando se está doente. O Brasil está doente, a economia brasileira adoeceu por decisões que foram tomadas anteriormente à chegada do ministro Levi. O PT pelo próprio PT. Pelo PT, pelo governo, enfim. Tá no poder. Conduziu mal a política econômica brasileira, conduziu com um olhar principalmente na eleição. Sim. Não é? Há mais de 3 anos ou 4 anos que os especialistas, os grandes economistas já apontavam os erros, os defeitos, alertavam para onde essa política errática estava nos encaminhando, mas o governo preferiu fazer o populismo e ganhar a eleição, e ganhou as duras penas. Imagina se tivesse feito alguma medida dessa, alguma dessas medidas recessivas, enfim, que estão sendo tomadas esse ano, tivessem sido tomadas o ano passado. Alguém tem dúvida do resultado da eleição? Não. Seria outro, né? A eleição foi vencida por uma margem mínima. Nós estamos pagando o preço desse tipo de atitude. E o PT sabe bem disso. Mas, nesse momento, joga para a torcida. Infelizmente é isso. Quer dizer, enquanto o seu ministro forte, eu diria que é o ministro hoje, que é praticamente quem governa o país, né? Toma determinadas medidas impopulares, a base de sustentação principal, que é o Partido dos Trabalhadores, fala que é contra isso. É para manter prestígio popular junto a parcelas importantes da população, apenas isso. Ninguém tenha ilusão, dúvidas a respeito disso. Deputado, outro tema também, ontem no Jornal Estado de São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, comentou a respeito do fim do fator previdenciário, que ele coloca isso que vai ter um preço alto lá na frente. O próprio PSDB, de certa forma, uma parte da bancada também foi a favor disso. E ele, obviamente, o fator previdenciário foi iniciado, obviamente, na gestão dele. Como o senhor analisa, lá dentro do próprio Congresso, mas como o senhor analisa essa questão do fim do fator previdenciário, que era uma das bandeiras do próprio PSDB, e hoje, de certa forma, a tendência é isso ser alterado, e é um tema bem polêmico, aliás, né? Fica difícil para o PSDB, principal partido da oposição, se associar às medidas recessivas que o governo está implantando nesse momento, né? Na medida em que o próprio governo não toma uma atitude em relação aos seus próprios gastos. Você imagina, Fernando, o PSDB, por uma coerência, vamos dizer assim, técnica, votando contra o trabalhador, contra direitos adquiridos, nessa questão previdenciária em particular, para manter a coerência técnica. O PSDB não governa hoje. Esse é um papel do governo. Quem tem que tomar decisões, propor e defender decisões técnicas em matéria de economia é quem governa. Claro. Quem faz oposição não tem que fazer oposição de quanto pior, melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que demonstrar claramente que está contra a filosofia que está sendo implantada nesse momento. Que outra maneira o PSDB teria, com todo o respeito ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que outra maneira o PSDB teria de demonstrar o seu descontentamento com a condução dessas reformas, se não se colocando contra elas? Se colocando a favor porque um dia, 20 anos atrás, também pensou assim. Uma outra circunstância. Acho que não. Se o governo tivesse, né, por exemplo, cortado despesas nos seus 39 ministérios, sim, reduzido o número de cargos comissionados, feito o seu sacrifício, claro, talvez o discurso do PSDB ficasse mais difícil nessa altura do campeonato. Bom, o país está numa guerra contra a recessão, contra o desemprego, enfim, está tomando medidas concretas, corajosas para reduzir gastos, inclusive gastos do governo, exige o mesmo da Câmara, exige o mesmo caminho do Senado, e aí vamos em frente. O povo brasileiro vai ser um time só, né? A guerra, estaremos todos unidos nessa guerra pela volta do vigor econômico. Mas não é o que acontece. São pequenas medidas, até aqui, são
são medidas, todas elas, que apontam para a redução de direitos trabalhistas. Então não dá para um partido de oposição caminhar junto com o governo num contexto como esse. Deputado, a pergunta do Fernando é uma pergunta muito importante sobre essa questão do fator previdenciário, até porque afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. E na nossa cidade temos mais de 20% da população de idosos, de aposentados, enfim, né? E veja, agora surgiu uma alternativa, que é a Fórmula 85/95, aprovada pela Câmara dos Deputados. E agora segue para o Senado, tudo indica que deva ser aprovada no Senado, mas a presidente Dilma, há rumores de que ela vai vetar essa alternativa, essa Fórmula 85/95, ou oferecer uma outra alternativa. O que o senhor acha que vai acontecer em relação a isso? Essa fórmula vai, afinal, vingar no país? Eu votei a favor da Fórmula 85/95. Ela é intermediária, né? É uma solução intermediária. Não é o fim do fator previdenciário que todos sonhamos com isso, o dia que o Brasil possa acabar com essa regra, para tornar mais digna a vida dos aposentados, né? E são tantos, né? Só aqui na nossa região, na nossa cidade, quantas pessoas vivem com grandes dificuldade para comprar remédio, para comprar alimento, para ter uma fim de vida ou uma vida madura, depois digna, minimamente digna. Então isso é um sonho que nós temos que perseguir. Se o país ainda não tem essas condições, nesse momento, e não tem mesmo, né? Dada a crise, piorou ainda o quadro, bom, vamos procurar um caminho de saída para o fator previdenciário, porque de fato ele penaliza demais, né? É muito injusto, enfim. A regra 85/95 é uma regra intermediária, ela já melhora substancialmente. Você soma o tempo da contribuição com a idade. Se somar 85 para o caso das mulheres, você tem a aposentadoria plena, e se somar 95 para o caso dos homens também. É um caminho intermediário, a presidente Dilma sinaliza que vai vetar, mas vai ficar muito difícil para o governo vetar uma decisão como essa. Que o projeto, inclusive, é do próprio... Não, o PT sempre defendeu, veja o Paim, né? O Paulo Paim, do veja PT. O Carlos Zaratini, relator da matéria, foi a favor dessa forma. Na Câmara, deputados do PT são a favor. No Senado, um dos pais da ideia, certo? Então, eu acho que o Brasil tem que fazer esse esforço nesse momento. Tira de outras áreas. Reduz o que for possível reduzir de gordura, mas dá uma vida mais digna àqueles que estão se aposentando, porque isso também é uma regra intermediária que não vai salvar aqueles que já se aposentaram, enfim. Agora, o vice-presidente da República, atual articulador político do governo, no momento da votação, no dia da votação, da aprovação dessa regra, 85/95, disse que o governo iria apresentar uma proposta alternativa em pouquíssimo tempo, se não estou enganado, em um mês. Né? Era para ser em 6 meses. 60 dias, depois de 30 dias agora. Baixou para 30 dias, enfim. Espera-se, portanto, que se a presidente Dilma Rousseff vier a vetar essa regra, que o governo apresente uma solução próxima, né? Que venha atenuar ou amenizar o sofrimento dos aposentados. É isso. Foi assim que nós caminhamos para esse ponto, como eu disse. Não é a solução, não é o ideal, mas já melhora bastante a vida daqueles que estão perto de se aposentar, com idade já, e com tempo de contribuição. Aliás, as aposentadorias, o cálculo correto das aposentadorias devia ser feito pelo tempo de contribuição sempre. Isso é uma regra econômica, isso é uma fórmula, Chico, né? As previdências privadas que sobrevivem, não tem problema nenhum de déficit, elas fazem a conta do quanto você contribui. Muitas vezes o cidadão contribui o equivalente a 2 anos num ano apenas, para poder encurtar o tempo de aposentadoria. Só que o sistema previdenciário brasileiro foi também deturpado, recursos foram utilizados para outras finalidades, então se quebrou também a Previdência, essa que é a verdade. Deputado, já estamos nos aproximando do final do programa e o senhor falou na necessidade da contenção de gastos, do exemplo que deve vir do governo, que o governo não dá esse exemplo de sacrifícios, mas nesse sentido o legislativo também não deveria contribuir no sentido dessa fase difícil de contingenciamento de recursos e deixar de lado, por exemplo, a tese, o projeto do presidente da Câmara Federal, da mesa diretora da Câmara, de um novo anexo para o Legislativo, um shopping, inclusive, chamado Parla Shopping, que custaria R$1 bilhão, deputado.
o que eu falei há pouco, né? Quer dizer, o governo, dado o quadro de crise, o país, é como se estivéssemos vivendo numa guerra. Todos têm que fazer o seu sacrifício e temos que estar unidos como brasileiros para enfrentar esse momento. Depois as coisas, passada a tempestade, vamos repensar o país. Mas isso não ocorre por parte do governo federal, que é o maior interessado, e também não ocorre por parte dos governos, de um modo geral, né? O Legislativo tem sim que dar exemplo nessa matéria. Os espaços lá na Câmara são apertados mesmo para o atual volume de pessoas. Você não consegue entrar num restaurante na hora do almoço, são filas imensas, você não tem espaço suficiente. As reuniões são apertadas, as pessoas ficam em pé. Isso tudo é verdade, né? Basta qualquer cidadão fazer uma visita num dia de semana na Câmara, vai ver que nem há espaço mais para se passar nos corredores, para se transitar nos corredores, dada a quantidade de pessoas que transitam na Câmara todos os dias. Isso é verdade, mas o momento não é esse o momento. Eu votei contra isso, acho que é inadequado. A Câmara não tem que fazer, nesse momento, despesa nenhuma de investimento para ampliar. Está apertado? Já ficou apertado 20 anos, fica mais 20 anos ou mais 10, pelo menos, até que passe essa crise. Tá certo, deputado. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado, deputado João Paulo Tavares Papa, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, desejo uma ótima semana a todos. Muito obrigado, Chico, pelo convite. Não por isso. E um beijo aqui para a nossa dona Edith Pires Gonçalves Dias, telespectadora assídua do programa. Um beijo para ela. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Chico, obrigado, Cris. Obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.